queridos irmãos, boa noite a todos. Um prazer mais uma vez recebê-los aqui na nossa casa, essa casa de bênção, essa casa de oração. Fico feliz em ver nosso querido amigo ali de novo. Alguém nos visita pela primeira vez? Joia, sejam bem-vindas. As nossas reuniões doutrinárias elas ocorrem domingo, às 18 horas, e também às quartas-feiras, um pouquinho mais tarde, às 20 horas. Uma hora antes, gente, a gente está com a equipe aqui de atendimento fraterno para receber aquelas pessoas que precisam de conversar, passando por um momento de dificuldade na vida. Todos nós passamos, né? Aflição, tristeza. Então, naqueles momentos que a gente precisa conversar com alguém, então, estejam à vontade para estarem aqui na casa conosco. Serão recebidos com muito carinho pela equipe, pela recepção. Dá para a gente poder ouvir, conversar, né? E esvaziar, de repente, aquela mágoa, aquela ferida. Você conversando, você percebe que consegue um caminho para solucionar, né? Aquele momento de aflição. Pois bem, vou pedir o Herberto, por gentileza, para poder fazer a nossa leitura preparatória e depois a Joyce vai fazer a nossa prece. Obrigado. Tá, obrigado. Boa noite. Do livro Justiça Divina, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Céu. Aflitiva e longa tem sido a nossa viagem multimilenária através da reencarnação, a fim de que venhamos a entender o conceito de céu. Entre os chineses de épocas venerandas, afiançávamos que a imortalidade era a absoluta integração com os antepassados. Na Índia bramânica, admitimos que o Éden fosse a condição privilegiada de alguns eleitos na pureza intocável dos cimos. No Egito remoto, imaginávamos que a glória, na esfera espiritual, consistisse na intimidade com os deuses particulares, ainda mesmo quando se mostrassem positivamente cruéis. Na Grécia antiga, supunhamos que a felicidade suprema, além da morte, brilhasse no trono das honrarias domésticas. Com gauleses e romanos, incas e astecas, possuíamos figurações especiais no paraíso e ainda ontem acreditávamos que o céu fosse região deleitosa em que Deus, teologicamente transformado em caprichoso patriarca, vivesse condecorando os filhos oportunistas que evidenciassem mais ampla inteligência no campeonato da adulação. De existência em existência, entretanto, aprendemos hoje que a vida se espraia triunfante em todos os domínios universais do sem-fim, que a matéria assume estados diversos de fluidez e condensação, que os mundos se multiplicam infinitamente no plano cósmico, que cada espírito permanece em determinado momento evolutivo e que, por isso, o céu, em essência, é um estado de alma que varia conforme a visão interior de cada um. É por esse motivo que Allan Kardec pergunta e responde: nessa imensidade ilimitada, onde está o céu? Em toda parte. Nenhum contorno especial lhe traça limites. Os mundos superiores são as últimas estações do seu caminho que as virtudes franqueiam e os vícios interditam. E foi ainda por essa mesma razão que, prevenindo-nos para compreender as realidades da natureza, no grande porvir, ensinou-nos Jesus claramente: o reino de Deus está dentro de vós. Assim seja. Boa noite a todos. Vamos fechar nossos olhos, pedir aos mentores espirituais da nossa casa, que já estão aqui desde cedo. Pedimos ao nosso Mestre Jesus, aos nossos anjos de guarda, que possam estar conosco, que nós possamos entender que sem o amor e sem o conhecimento, nada seremos. Não podemos evoluir sem colocar o amor em primeiro lugar. E vejam como estamos evoluindo pouco. Ainda existem guerras. Que nós possamos orar e transformar nossas vidas
as vidas dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, da nossa comunidade. Quiçá, e mais amor, mais empatia, mais tolerância, muito mais paciência. Peço a Deus que ilumine a nossa palestrante, para que hoje vocês aprendam um pouquinho mais dessa maravilhosa doutrina. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos, hoje Cristina vai conduzir a reunião doutrinária, nossa reunião, e Cristina é trabalhadora da Sociedade Praiana de Estudos Espíritas. E o tema nosso é o céu e o inferno. Espero que todos acolhamos esse material com muito carinho, porque é muito importante para a nossa evolução. Cristina, muito obrigada, obrigada a todos. Boa noite a todos. Eu acho que eu preciso, né? É uma alegria estarmos aqui juntos. Vocês repararam, vocês desculpem que eu estou falando assim, porque me fizeram pôr aparelho depois de velha, e deu ruim. A adaptação é diferente, né? Vamos lá. Nessa lição sobre o céu, que essa voz de locutor de rádio leu para nós, mostra que antigamente, por conta da nossa falta de abstração, por nossa inteligência não ser tal qual é hoje, o nosso conhecimento não ser o que nós temos hoje, porque inteligente nós éramos, o conhecimento que evoluiu, criamos em quê? Em coisas materiais. Tudo era um raciocínio concreto. O que valia era o que nós podíamos ver, pegar. Tanto que muito mais tarde do que ele começa aqui falando para nós dos chineses, da Índia, do Egito, né? Muito mais tarde, lá nos tempos de Jesus, os apóstolos perguntavam a ele: Senhor, aponta para nós o caminho do reino do seu Pai, que logo atrás do Senhor nós seguiremos. Não é? Porque eles criam que fosse ali na Lemúria, logo ali, entre a Austrália e o continente superior, um continente que existia, que fosse ali o reino de Deus. Essa ideia de concretude de espaços que se chamam céu, inferno e purgatório é o que Kardec vai nos dizer que não existe. Por quê? Porque se somos energia, se somos espíritos, tem um ali atrás da coluna, se somos espíritos imortais, nós não nos situaremos em espaços físicos, mas em espaços de sintonia mental. Nós nos reuniremos de acordo com aquilo que nós sentimos a maior parte do nosso tempo. Aquilo que dá o tom de vibração do nosso ser. E é lá que estaremos. O que acontece quando nós reencarnamos? Cada um saído do seu campo de moradia, cada um saindo da sua morada espiritual, ou seja, do seu lugar de afinidades, cada um saído de lá, se mistura aqui na Terra. Aqui na Terra, nós somos um conglomerado de várias sintonias, de várias afinidades. O que nos camufla é o corpo físico, porque a gente olha esse corpo e não sabe quem o outro é. Mas quando nós dormirmos à noite, que o corpinho fica na cama, e nós saímos por aí, nós com o nosso corpo espiritual, que é o perispírito, nós nos mostramos tal qual estamos no momento. E aí a gente não engana ninguém. Então, a realidade espiritual é qual? É essa, sem o corpo físico. É aquilo que nós realmente somos. Quando nós pensamos nisso, já vamos parar aqui, um instantinho, para entender a questão da fé. Não é? Quando nós pensamos nisso, vamos
avaliar, bom, nós fomos criados de alguma forma. Nós cremos que Deus nos criou e cria constantemente mais e mais almas, mais e mais espíritos constantemente. Nós já temos uma longa jornada reencarnatória, muito longa, para hoje estarmos aqui nesse nível que nós estamos de conversa. Nós somos espíritos reincidentes no erro, mas nós já tomamos a decisão de caminhar no acerto, de caminharmos no bem. Para chegarmos a esse estado de decisão, é porque nós já erramos tanto que nós desistimos do mal. O mal não nos interessa mais. A gente repele o erro. E aqui nós estamos. Posto isso, nós vamos avaliar o que. Eu me perdi aqui em algum fio de raciocínio. Uma vez que nós estamos decididos ao caminho do bem, da correção, nós temos o quê? A ideia da nossa fidelidade a Deus. Nós temos o sentimento de que nós pertencemos a Deus. Deus nos fez. Ele nos guarda, Ele nos apara, Ele é o nosso amigo mais íntimo. Ele é o nosso grande conselheiro. Em todas as dúvidas, em todas as dores, em todas as questões que eu devo resolver para caminhar no meu viver, eu recorro a Deus, porque Ele me conhece desde que me criou. É o único que me conhece desde que me criou. Então, Deus, e esse sentimento de pertencer a Deus, a fé, é o que me fortalece. Mas, para eu ter esse sentimento em relação a Deus, eu preciso ser o quê comigo mesma? Honesta. Eu tenho que ser absolutamente honesta comigo. Porque Deus me vê como eu sou. Ele me vê sem o corpo físico, Ele me vê sem a aparência, Ele vê quem realmente eu sou. E eu preciso ser honesta comigo mesma, nos sentimentos que eu tenho bons e nos sentimentos que eu tenho ruins. Eu tenho que ser honesta comigo mesmo nas minhas dúvidas. Deus, eu penso estar agindo corretamente, será que eu estou realmente? Porque às vezes a gente acha que está fazendo certo e erra, é da nossa evolução. Será assim por todo sempre, não é? E a partir do momento que eu me entendo sendo de Deus, que eu entendo que todos nós somos de Deus, a partir do momento que eu proponho a ser honesta, cruelmente honesta comigo, sincera comigo, e, logicamente, sincera com Deus, o que vocês acham que é o sentimento primeiro que eu nutro por cada um? O de justiça. De fazer pelo outro o que eu gostaria que o outro fizesse por mim. Com esse fiel da balança, em toda dúvida que eu tiver de atitude, de decisão, com esses 3 pensamentos e com o fiel da balança, que é fazer ao outro que eu gostaria que o outro fizesse a mim, eu me calibro e sigo o caminho mais equilibrado que eu consigo entender neste momento em que eu estou de evolução. Por quê? Porque hoje mesmo eu posso ter uma experiência que mude a minha maneira de pensar. E eu vejo, olha, 2 horas atrás eu pensava assim, agora eu não estou mais pensando. Já não vou fazer a mesma escolha. Porque a importância que nós todos temos que ter sobre nós mesmos, sobre essa realidade espiritual, é a da responsabilidade que nós temos por nós mesmos. Nós somos absolutamente responsáveis por tudo o que nos diz respeito. O corpo em que estamos, a família em que estamos, o nosso local de trabalho, o bairro onde moramos, o país que estamos, a nossa condição de saúde,
tudo diz respeito à meritocracia, porque a lei divina funciona em base de mérito. Nós merecemos tal situação por algum motivo, que nós podemos não entender nessa vida, mas podemos avaliar o que eu já não aprontei lá para trás. Se eu não pensasse assim, eu não poderia crer que Deus é justo. Porque não caberia na minha ideia justiça divina numa criança que lá no útero da mãe já tem um tumor no cérebro. Agora, se eu compreendo a lei da reencarnação, eu entendo que aquela mãe, aquele pai, aquela criança tem um compromisso e um porquê daquela situação, porque as nossas doenças são oportunidade de expurgo de energias deletérias do nosso perispírito que nós acumulamos em reencarnações e reencarnações para trás. São uma forma de purificação para nós. Então, aqui a gente para pensar um instantinho. Ou eu creio, ou eu não creio. Ou eu entendo, ou eu tenho dúvida. Porque eu penso que Deus é justo, ou eu penso que não é. Não é? E se eu penso que Deus é injusto, a minha fé vai ser muito duvidosa, muito fraca. E aí o que acontece? Acontece o que Jesus falava. Se você constrói a sua casa sobre a rocha, né? Se você tem a fé raciocinada, fincada nos ensinamentos, fincadas na realidade, quando as dores, os embates da vida vierem, você continua de pé sobre a rocha. Você não vai se revoltar e culpar o governo, o Estado, o marido, o pai, a mãe, o irmão pela sua desgraça. Você vai entender que aquela dor te traz oportunidade de resgate e crescimento. Mas se você não tem isso em sua mente, você constrói a sua casa na areia. Na primeira chuva, cai na revolta. E a revolta e a rebeldia levam, segundo Emmanuel, ao suicídio e à loucura. Porque desagregam as fibras energéticas do perispírito. Porque nestes momentos de revolta, eu escolho me afastar de Deus. E quando eu me afasto energeticamente de Deus, eu não posso ser feliz. Porque é Ele que me criou. Ele que é a minha fonte de energia. Entendendo isso, nós vamos aqui avaliar que essa ideia de céu, inferno e purgatório, segundo diz Kardec, ela é uma condição interna. É como eu me sinto. É como eu estou. E Emmanuel nos alerta para uma... Eu dei para fazer isso, gente. Eu dei para ter slide e não usar mais os bichos. Ah, meu Deus do céu. Hã? Ah, você me deu um trem desligado. Você fez isso com a idosa, meu filho. Pelo amor de Deus. Aqui. Mas aqui eu vou parar aqui. O Emmanuel vai falar para nós o seguinte, que nós temos o dever de conservarmos a paz relativa que alcançamos. O que isso quer dizer? Na prática, no entender de Cristina. Eu tenho os meus momentos de céu, inferno e purgatório. Não sei se vocês têm, mas eu tenho. Tem dias, ou tem momentos durante o dia, que eu estou em paz, tranquila, estou bem sossegada. Vem alguém e traz um grande problema, um grande aborrecimento. Do nada eu me sinto no purgatório. Rapaz, me tiraram o sossego. Como é que eu vou resolver essa problemada toda? E quando eu estou muito triste, que eu perdi o rumo das minhas decisões e que eu erro, eu estou lá no inferno. Então, todos nós passamos durante a nossa rotina diária pelo céu, inferno e purgatório.
Então, qual é o objetivo reencarnatório? O objetivo reencarnatório é que nós aprendamos a nos autocontrolar, de tal forma que as emoções, que são reações físicas, sejam controladas pelo nosso raciocínio e nós construamos em nós sentimentos nobres para lidarmos com as pessoas, para lidarmos com as situações difíceis, de forma que nós possamos ir sublimando o nosso estado espiritual, nos elevando acima das dificuldades terrenas, nos santificando. Então, o que acontece? Quando Emmanuel fala que nós temos o dever de nos mantermos no céu, em conservarmos a nossa paz interior, que é nos mantermos no céu, ele está dizendo que nós temos a obrigação de procurarmos o céu e conservarmos o céu em nós. Mas, Cristina, como é que eu faço isso se eu estou num estado de inferno, de um arrependimento cruel, de uma besteira terrível que eu fiz? Peça perdão. Peça perdão. E perdão é o quê? Perdão é dizer, tudo bem, colega, você me bateu? Vamos lá em casa tomar um café junto? Sai fora. Vamos lá em casa tomar café junto? Eu não vou guardar raiva de você. Eu não vou ter pensamentos de raiva de você. Eu vou te ajudar, se eu puder até. De preferência que você nem saiba que eu ajudei. Mas eu não vou querer perto de mim alguém que quer me dar pancada. Eu não vou querer perto de mim quem quer me tratar mal, gratuitamente. Porque se a lei diz que eu devo amar a Deus, me amar significa o quê? Me respeitar. Eu tenho que me respeitar. Eu não posso aceitar abuso. Se eu tenho que amar o próximo, respeitar o próximo e respeitar inclusive o inimigo, por todo o respeito que eu devo ao inimigo, eu não vou dar chance a ele de errar de novo, me usando. Eu tenho o dever de poupar ele desse erro. Mas antes disso, eu tenho o dever comigo de me fazer respeitar. Quando nós vamos estudando os ensinamentos de Jesus e contextualizando dentro da rotina da nossa vida, nós vamos mudando o nosso foco de visão do mundo. E eu acho que é isso que o Espiritismo traz para nós, de grande auxílio e de grande mudança em nosso foco na vida. Por quê? Porque o Espiritismo não é para ser vivido aqui dentro da casa espírita, quando a gente está estudando, quando a gente está ouvindo palestra, quando a gente se encontra aqui na porta. Nenhuma religião é para ser vivida dentro das igrejas. As religiões são para serem vividas lá na rua. Quando alguém me dá uma fechada, quando alguém bate a minha carteira, quando alguém me agride, quando o fogo pega na minha casa e do nada parece que virou um caos, quando no trabalho está um terror. Por quê? Porque Jesus nos pediu que colocássemos a nossa luz no alto. Ele nos orientou a enchermos a nossa espiga de grãos. Isso quer dizer o quê? Se nas minhas dores eu planto as minhas lágrimas no reino de Deus em meu coração, vamos imaginar a parábola do semeador. Se eu estou aberta a receber Deus no meu coração, e o meu terreno está lá fofinho, arejado e úmido, e lá nesse terreno eu planto as minhas lágrimas, ou seja, eu uso as minhas dores como mestras no meu caminho, como lições que eu devo aprender, Deus haverá de fazer que com essas lágrimas cresçam, se fortifiquem e não faça só
um pezinho, ou uma arvorezinha, um sicômoro, ou uma qualquer coisa, não. Não um pezinho de mostarda, não. Deus vai me dar uma plantação de mostarda. Porque quanto mais eu exercito a minha capacidade de ser forte ao lado dele, mais ele me fortalece, mais ele me oferece recurso, mais ele me ajuda a crescer, para que a minha luz mais e mais brilhe. Por quê? Gente, por que nós temos um corpo físico? Porque é o meu exemplo que atua nos genes espelho de todo mundo, fazendo que as pessoas, me vendo, copiem o meu comportamento. Quando a gente supera o gene espelho do outro, é porque a gente se elevou moralmente ao outro. Porque enquanto estamos na mesma faixa de sintonia, a gente repete sem nem perceber o comportamento do outro. O que o gene espelho faz? Quando um boceja, 20 bocejam junto. Está na mesma sintonia. Não é? Se o macaco vai lá e lava a batata dele na água do mar, daí a pouco tem mais uns 5 lavando a batata no mar. Como é que a macaquinha ensina o macaco a descascar a banana? Como é que as criancinhas imitam o caminhar dos mais velhos? Então, quando nós compreendemos que nós temos um corpo dotado de emoções, as quais nós temos condição de controlar, e pelo raciocínio, pelo nosso querer, transformar aquela emoção negativa em algo positivo, em uma experiência valiosa, é a nossa vontade que nós estamos usando para a nossa evolução. Quando nós temos um corpo físico que faz com que nós copiemos o comportamento do outro, seja para o bem ou seja para o mal, nós estamos falando de uma palavra que se chama responsabilidade. Eu sou responsável pelo exemplo que eu dou. Eu sou responsável por tudo o que eu tenho e que acontece na minha vida. E acabou. Eu não vim ao mundo para convencer o meu vizinho de nada. Eu não vim ao mundo para mudar o meu bairro, minha cidade. Eu não vim ao mundo para isso. Porque a caridade começa em casa. Em casa. E casa significa o quê? Pai, mãe, irmãos, marido, filhos, família. Casa significa aquele ambiente de trabalho. E quando eu crio uma família sólida, quando eu construo relações sólidas, quando eu construo algo saudável, eu estou colocando a luz no alto e espelhando essa luz para o mundo. E aí as pessoas que você pode ajudar aparecerão na sua vida. A espiritualidade amiga traz para você quem precisa de você. E você vai ajudar. Se você procura um trabalho voluntário para fazer, você vai lá naquele trabalho, mas você não vai mudar a vida de ninguém. Você vai lá para doar o seu amor ao outro. E acabou o seu serviço bem. É o pedacinho do trabalho de Deus que você está fazendo ali naqueles minutinhos. Porque quem vai fazer aquele seu trabalho dá frutos, e quem vai colher os frutos do seu trabalho não será você, será Deus. Porque Ele é que vai dar linha a toda aquela plantação que foi feita. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que a gratidão é o sentimento mais nobre que o ser humano pode ter. E que a gratidão nós devemos sempre a Deus. Quem não é grato não perdoa. Quem não é grato não perdoa jamais. E aí que nós vamos entender aqui que o céu e o inferno fala justamente desses sentimentos que não são localizados em regiões físicas, estão dentro do homem. E esses sentimentos nos levam a esses estados emocionais de graça ou infelicidade.
e que nós podemos nos organizar internamente. Mas isso dá trabalho. Dá trabalho porque você tem que parar, você tem que pensar, tem que estudar e tem que futucar naquilo que te machuca, que são as suas inferioridades. Isso dói, mas é tão bom. Né? É tão bom, eu acho uma delícia quando eu descubro, cara, como que eu estou errando nisso? Graças a Deus, a oportunidade de dar uma aliviada. É menos o sofrimento, né? E você vai ticando assim, um checklist de dor a menos. Então, olha, esse é o Kardec, que codificou a doutrina espírita. Eu vou pular isso aqui, porque eu já falei demais, mas aqui é importante. O primeiro livro do Espiritismo é o Livro dos Espíritos. E eu não sei se vocês sabem, mas a primeira parte das causas primárias, ela é desenvolvida no livro A Gênese. A segunda parte do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, é desenvolvido em O Livro dos Espíritos. A terceira parte das leis morais é desenvolvido em O Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte das esperanças e consolações é desenvolvido no livro O Céu e o Inferno. Ok? É muito importante estudar um com o outro, uma parte com o outro livro, ok? E aqui nós pegamos o céu e o inferno, né? E na quarta parte das esperanças e consolações, eu não sei por que eu escrevi aquilo, mas enfim, vamos lá. Em primeiro lugar, nós não temos essa divisão de céu, inferno e purgatório. Isso são estados de alma. Vocês lembram do filme Nosso Lar? Aí André Luiz foi todo bonito visitar a família dele. Ele estava lá no céu com os amigos espirituais. Ele estava no seu melhor estado de graça. Ele estava bem, recuperado, regenerado, vendo o mundo de outra forma. Quando ele chega em casa e vê que a esposa arrumou outro marido, ele cai no inferno. E qual é o nome do sentimento que foi o inferno dele? Ciúmes. E ele consegue se recuperar. Então, eu acho que esse é um bom exemplo. Então, vejamos aqui. Engraçado que apareceu esse quadradinho, né? Eu não tenho quadradinho nenhum nas minhas coisas aqui. Hora nenhuma tem esse quadradinho. Vamos orar. O Espiritismo e sua lei, então, pode ser resumida nessas páginas de 131 a 140. É claro que eu não vou resumir isso tudo. Se vocês quiserem ler o livro, eu aconselho. Né? Porque que vocês não concordam com o que eu vou te dizer. Mas aí Kardec começa a organizar os escritos dos espíritos e dizendo, então, que céu, inferno e purgatório tratam-se de estados e sentimentos íntimos do espírito, que nada dependem de um lugar físico para acontecer. Ele fala no quarto item dessa parte sobre a pedagogia da dor. E a pedagogia da dor é palavra usada pelo pedagogo Kardec. O que ele quer dizer? A dor, como nas palavras de Emmanuel, é mestra amiga. Por que a dor é mestra amiga? Porque nós temos uma tendência que vem lá do nosso inconsciente coletivo, dos nossos vórtices em potenciação, da memória celular do perispírito, que nos fazem repetir os erros de vidas passadas. Algumas dessas tendências surgem, inclusive, na mesma idade em que nasceram ou aconteceram em vidas passadas. Então, o que acontece? Quando um problema surge, quando uma questão de saúde surge, uma questão familiar ou qualquer dor nos aparece, é hora de nós darmos uma paradinha, sentarmos sozinhos conosco mesmo e fazermos o que Jesus ensinou. Entrarmos no silêncio do nosso quarto, perdoarmos ou sairmos de qualquer estado negativo de emoção ou de sentimento, acalmarmos nosso coração e buscarmos a Deus para conversar com Ele. E aí, com Deus, você pode dizer, Senhor, eu estou com uma raiva danada de fulano.
Estou com ciúme danado de Beltrano. Estou com inveja de Cicrano. Mas como que eu falo isso, Cristina, sem sentir a emoção? Porque eu posso falar do meu sentimento sem permitir que ele tome conta do meu corpo através de exercícios. Eu posso dizer que eu estou com raiva, com ciúme, sem estar tremendo de raiva e de ciúme. Isso é autocontrole. E Jesus nos aconselha isso por quê? Porque se eu vibro no ciúme, eu não vou ter uma sintonia boa com a espiritualidade superior. Se eu vibro no desejo de vingança, de ódio, eu vou estar sintonizada com o quê? Espíritos que estão aqui do meu lado, morrendo de rir, porque eu estou me sentindo assim. E o que é um sentimento? O que é uma emoção? O que é, gente, uma maneira de pensar? Isso não define quem nós somos. Não define o que nós somos. Nós somos seres perfeitos criados por Deus. A nossa condição pela eternidade é de evolução constante. Porque perfeito nunca seremos. Perfeito só Deus é. Então nós evoluiremos para todo o resto da nossa existência, que é eterna. Agora, eu mudo a minha maneira de pensar. Eu mudo a minha maneira de sentir. Eu transformo minhas emoções. E nada disso pode definir quem eu sou. Eu pensava daquele jeito, não penso mais. Eu já senti aquilo por você, eu não sinto mais. Eu já gostei daquilo, eu não gosto mais. Porque nós somos muito além disso tudo. Muito além. Então, tudo bem que alguém não goste de mim. Entendeu? Porque o gostar ou não gostar do outro a respeito de mim não muda quem eu sou e não define onde eu estarei no plano espiritual. E todo mundo tem o direito de não gostar da gente. E a gente precisa aprender a lidar com os adversários. São realidade da nossa vida. Pode não gostar de mim, tudo bem, mas eu tenho o dever de ser educado com as pessoas, de ser respeitoso com quem quer que seja, de fazer com o outro o que eu gostaria que ele fizesse comigo. Então, nós vamos caminhando, entendendo assim, que nós, por termos o livre-arbítrio, nós podemos prolongar nossos sofrimentos ou diminuir os nossos sofrimentos. Como assim? Vamos chegar lá, no tal do perdão. Né? Primeiro, eu preciso aprender a perdoar quem? A mim. Se eu aprendi que eu erro, se eu aprendi que às vezes eu faço as coisas porque eu não sabia que estava fazendo errado, ou às vezes eu erro porque eu fui invigilante, eu penso, puxa vida, dei a maior bobeira. Agora eu tenho que corrigir essa besteira que eu fiz. Bom, por que eu fiz isso? O que me motivou a fazer isso? Eu achei que estava ajudando e fui intrusiva demais na vida de alguém. Eu achei que estava sendo sincera e fiz fofoca. Né? Ou não, eu quis ir lá e furei o pneu do carro do homem. Ok, errei. Primeiro, o que eu vou fazer? Eu não vou mais fazer isso. Da próxima vez que aquela situação aparecer para mim, eu vou me comportar de outra maneira. Eu vou me comportar e eu tenho que imaginar as soluções, pelo menos 3, para cada coisa errada que eu faço. Eu posso me comportar dessa ou daquela maneira. Eu estou enriquecendo o meu lobo frontal, oferecendo opções para a minha área de tomada de decisões. Eu estou refletindo sobre mim mesma. Resolvido isso comigo, eu vou conversar com Deus. Deus, eu errei. Refleti sobre isso, tomei tais decisões. Agora, eu tenho que ir lá na pessoa que eu machuquei e perguntar, você me perdoa? Eu errei com você? O que eu posso fazer para reparar o mal que eu te causei? Porque, às vezes, a gente não tem ideia, mas as dores emocionais que nós causamos, elas são muito mais graves do que as dores físicas.
Os danos são muito maiores. Então, só o pedido de perdão, sincero, e a certeza de que a gente não vai repetir aquele erro, já é suficiente para as pessoas nos perdoarem. Costuma ser na grande maioria das vezes. Mas se você encontrar lá um espírito que não é grato, que não sabe perdoar, dê o tempo a ele de aprender a própria lição, porque Deus não depende que ele te perdoe para você ser perdoado. Se você foi sincero, Deus te perdoou. E se o outro não quis perdoar, problema dele. Entendem isso? O perdão liberta a nós mesmos de qualquer sentimento de raiva, seja do outro para nós, seja de nós para alguém. E até em relação a nós mesmos. Então, essa condenação do inferno é o que, na verdade? É que uma vez que eu esteja lá me consumindo de sentimentos negativos dentro de mim mesmo, eu não acredito que eu possa sair daquilo. Eu não acredito que nada vai mudar. Eu não acredito que eu tenho saída. Quando eu estou nesse estado, eu estou no meu estado de inferno interior. E o que acontece no plano espiritual? Os espíritos que se encontram nessa situação, o castigo deles é eles ali estarem naquele sentimento até que eles se cansem de sentir aquilo e peçam ajuda. Porque qual é o sentimento que nos consome nesse estado de penitência do ódio? É o orgulho. Né? Eu não aceito ter sido ferido, eu não aceito ter errado, eu estava certo o tempo todo, e esse ódio todo é porque eu estava certo e ninguém reconheceu, ou o mundo não foi justo comigo. Esse estado máximo de orgulho é quando a criatura se coloca ao nível de Deus. É dizendo aqui, Deus, o Senhor é injusto comigo, porque se eu fosse justo, eu não estaria passando o que eu passei. Ou o que eu estou passando. Agora, se eu considero Deus meu amigo, qual vai ser a minha postura? Senhor, eu estou sofrendo tanto. Está doendo tanto. Eu não estou compreendendo nada. Nem porque eu mereci isso e nem como eu vou sair disso. Me dá uma luz, me mostra uma saída. É a nossa opção, né? Então, toda condenação tem um tempo determinado. E o tempo determinado por quê? Porque chega um dia que se o espírito está ali, por séculos às vezes, e não muda, ele vai ganhar de presente uma reencarnação compulsória. Ele vai reencarnar na marra, porque ele tem que progredir, ele tem que evoluir. E aí nós vamos encontrar, muitas vezes, espíritos em estado físico lamentável, que são os pacientes mais difíceis que se tem para cuidar, porque eles são rebeldes. Eles são difíceis de tratar. E aí vem a nossa caridade, não é? Então, quando a gente começa a reconhecer que um poder superior cuida de nós, que a gente começa a se humilhar. O que é humilhar? Que a gente começa a se colocar no real estado em que nós estamos, porque o que é humildade? Humildade sou eu dizer, Pai, eu estou aqui desse jeito. É isso aqui que eu sou. Isso aqui eu sei, isso aqui eu não sei. Isso eu faço certo, isso eu faço errado. Isso é ser humilde. É ser sincero com você mesmo. Aquilo que eu falei, é ser honesto com você mesmo. Quando eu me coloco nesse estado de humildade, eu me livro da dor. Por quê? Porque eu falo, ela não dói mais. Eu estou ganhando o aprendizado. Eu estou me livrando de uma dívida. Eu estou evoluindo espiritualmente, então aquela dor já não me machuca. Ela é um ganho. E aí o espírita passa a ser, o espírita não, o verdadeiro cristão, passa a ser um ser estranho, porque tem 1000 problemas e caminha no mundo com tranquilidade. Tem 500.000 coisas que preocupam e que angustiam, mas ele anda na fé,
e ele sabe que lá na frente vai ter uma solução e uma saída. Porque se a gente persiste no caminho do bem, apesar das pessoas, apesar das circunstâncias, porque o nosso dever é fazer a nossa parte, e a nossa parte chega para nós, porque a vida traz para nós aquilo que precisamos. Se nós vamos cuidando na nossa parte, com correção, a gente chega lá na frente vitorioso. E aí ninguém entende. Como é que você pode estar com a vida tão confusa e estar tão tranquila? Como é que pode estar com tanto problema e estar se sentindo tão bem? Uai, porque eu estou dando conta do problema. O problema existe, eu tenho capacidade de lidar com ele. Mas a minha capacidade não vem só da minha boa vontade. Vem da ajuda que a espiritualidade amiga traz, porque eu estou ajudando a eles me ajudarem. Porque quando eu me coloco nesse sentimento de fazer o que precisa ser feito, segundo a vontade de Deus na minha vida, eu propicio a espiritualidade amiga me mostrar os caminhos. Agora, se eu me coloco na posição de que tem que ser assim do jeito que eu quero, Deus está errado e quem está certa sou eu, a espiritualidade amiga mostra as 500 saídas, eu não vejo nenhuma. Eu não consigo compreender. Então, quando nós fizermos as nossas preces e pedimos ajuda a Deus, nós também temos que pedir junto que Ele nos ajude a enxergar os sinais que Ele envia para nós. Porque Deus nos dá sinais da nossa vida. E quando a gente pede isso com sinceridade, a gente encontra a resposta de Deus em tudo na nossa vida. Em tudo. E aí você começa a ver. Quando a coisa está fluindo corretamente, você consegue a vaga na porta da loja, o resultado do exame sai antes da hora, a vaga do médico aparece do nada. Você não entra no avião que caiu, e as coisas vão acontecendo. Por quê? Você não precisa estar onde não tem que estar, porque você está se permitindo conduzir para o caminho que você precisava ir. Então, eu vou contar para vocês 2 casos, porque eu não sei da hora, gente. Ah, está ali. Eu vou contar para vocês 2 casos, que são o seguinte. Uma mãe, né, tinha um filho gravemente enfermo, era o filho dela de 21 anos, eu não vou ler, eu vou contar que é melhor. E esse filho, muito doente, lá numa cidadezinha, na França, ele estava perto de morrer. Então, ele chamou a mãe, e a vizinhança já estava ali, pronta para ajudar, porque a cidade do interior é assim que funciona. Ele chama a mãe e se despede da mãe. E a mãe diz assim para ele, olha, meu filho, não se preocupe, logo, logo estarei com você. Ela sai, o filho falece. Aí todo mundo prepara o corpo, porque naquela época não tinha essa história de horas de nada, né? Morria e enterrava. O pessoal prepara o corpo do menino e tal, mas deram conta de que a mãe sumiu. E saem procurando essa mãe. Quando vão achar essa mãe, ela havia se enforcado no estábulo. Então, no mesmo dia, enterram a mãe e enterram um filho. Bom, Kardec, sabendo disso, e por conta de ter reuniões de estudo, ele chama, né, ele pede autorização à espiritualidade superior e pergunta se pode chamar essa mãe para conversar com eles. E essa mãe vai. Kardec pergunta, tem conhecimento da morte? Não, eu estou pulando aqui. Não, ele primeiro chama o filho, tá? Aí pergunta, tem conhecimento da morte de sua mãe, que se suicidou por não suportar o desespero que lhe causou a sua perda? E o espírito explica, sim, não fosse o desgosto que me causou o cumprimento da sua fatal decisão, eu seria perfeitamente feliz. Pobre e excelente mãe. Não pôde suportar a prova da separação momentânea,
tomando, para juntar-se ao filho que tanto amava, o caminho que dele mais iria afastá-la. Ó Deus, e por muito tempo, retardou assim indefinidamente o reencontro que ocorreria bem rápido, se a submissão à vontade do Senhor houvesse preenchido sua alma. E se tivesse resignado, humilde e arrependida, diante da prova que sofreria, da expiação que haveria de purificá-la. Então, se ela não houvesse suicidado, ela logo também teria desencarnado e poderia estar mais próximo do filho. Uma vez que ela se suicidou, ela agora está indefinidamente longe do filho e o filho não vai usufruir do mesmo sentimento de felicidade. Por quê? Porque ele vai ter uma preocupação, uma memória de tristeza quando se lembrar da mãe, sabendo de todo o sofrimento que a mãe ainda vai precisar passar para chegar até onde ele está. Não é? Esse é o sentimento de piedade. Aí Kardec chama a mãe. Vejam se tem uma diferença. E faz sentido o que eu falei para vocês até agora. Ouçam. Quero ver meu filho. Tendes o poder de devolvê-lo a mim? Aqueles impiedosos me tomaram o filho para o conduzir à luz e me deixaram na escuridão. Eu quero, é a mim que ele pertence. Não, Deus não é justo. Deus não é o Deus das mães. O que é céu? O que é inferno? E o que nos leva ao céu? O que nos leva ao inferno? Mas tem uma história que eu ainda sou mais apaixonada. Ouçam, vou ler. É melhor. Em um hospital do interior, havia um menino de 8 a 10 anos, cujo estado era difícil de descrever. Ele era chamado apenas de um número 4. Tinha o corpo completamente deformado, fosse pela má formação congênita ou por outra doença. As pernas tortas tocavam-lhe o pescoço. Sua magreza era tal que se percebia o contorno dos ossos sob a pele. O corpo era uma chaga só, e atrozes os seus sofrimentos. Ele pertencia a uma pobre família israelita, e sua triste situação já durava 4 anos. Sua inteligência era notável para a idade. Sua doçura, paciência e resignação eram edificantes. O médico, da ala em que o menino estava, cheio de compaixão pelo pobre ser quase abandonado, vinha ler para ele nas suas horas de folga. Disse o menino um dia: por favor, doutor, o senhor poderia dar-me mais daquelas últimas pílulas que me receitou? E por que isso, meu menino? Já te dei o bastante? Uma quantidade maior pode te fazer mal? É que sofro de tal forma que, por mais que me esforce para não gritar de dor, pedindo a Deus forças para não me lamentar, de modo a não incomodar os outros doentes ao meu lado, por vezes é muito difícil que me consiga controlar. Essas pílulas me fazem dormir, e ao menos enquanto durmo, não perturbo ninguém. O que vocês acham? 4 anos. Olha a mãe para trás, olha a criança aqui. Ao morrer, os últimos pensamentos do menino foram em Deus e no médico caridoso que dele tivera compaixão. Kardec chama esse espírito. Kardec diz assim: pelo que você acaba de dizer, parece que seus sofrimentos não foram uma expiação de faltas anteriores. Porque ele, por ter 4 anos e ter uma atitude tão madura frente à sua dor, a gente já conclui que ele tinha experiências de outras vidas com aquele tipo de sofrimento. Ele sabia passar por aquilo, por isso não era tão difícil assim, não é? Então, o rapaz, que agora ele desencarnou, ele responde ao espírito: eles não eram uma expiação direta.
Ele não estava pagando contas com aquele sofrimento dele. Mas asseguro-vos que toda dor tem uma causa justa. Aquele que conhecestes, tão miserável, fora anteriormente belo, importante, rico e adulado, contando com lacaios e cortesãos. Fui fútil e orgulhoso. Fui, assim, muito culpado outrora, renegando a Deus e fazendo mal ao meu próximo. Expiei cruelmente, no entanto, primeiro no mundo espiritual e a seguir na terra. Os sofrimentos de apenas alguns anos nesta última e curtíssima existência já os padecera por uma vida inteira, até o final de uma longa velhice. Por meu arrependimento, obtive o perdão do Senhor, que teve a bondade de confiar-me várias missões, incluída aí a última, que conheceis. Solicitei-a para finalizar o meu aperfeiçoamento. Aí, ele continua. Adeus, meus amigos, voltarei algumas vezes para ter convosco. Minha missão é a de consolar, e não a de instruir. Mas há tantos aqui cujas feridas estão ocultas, que ficarão contentes com a minha vinda. Quem cedeu o tempo dele para esse espírito falar foi Santo Agostinho, que participava de todas as reuniões de Kardec. Né? Então, esse espírito sai e Santo Agostinho dá o recado, né? Que ele diz: eis-me aqui, Senhor, vós me destes por missão ensinar a sofrer. Terei eu suportado dignamente a prova? Foi a pergunta que esse espírito fazia a si mesmo e que Santo Agostinho repete. Então, qual era a missão desse espírito? Ele explica melhor a Kardec. Não, Santo Agostinho explica a Kardec. Era a missão de, pelo exemplo, olha, gente, os neurônios espelho. Presta atenção no porquê que a gente tem um corpo tão carregado de massa física, assim, tão pesado. A importância desse corpo santo que nos educa em todas as coisas, que é a oportunidade que nós temos de aprender a nos controlar. Né? Ele veio trazer a lição de esperança e coragem. E o que esse espírito diz? Os que me viam se deparavam com um menino que não reclamava, ele não se queixava. E nesse menino, eles ganhavam a calma para enfrentar seus próprios males. Seus corações se revigoravam, assim, na doce confiança em Deus. Eis o objetivo de minha curta passagem na Terra. Então, quando nós lemos tudo isso, e que ouvimos isso, nós compreendemos a responsabilidade do que nós somos, onde quer que nós estejamos. E que a maior caridade que nós podemos fazer é melhorar a quem nós somos. Uma pessoa mais equilibrada, mais tranquila, de bom senso, ela traz uma energia de calma, de tranquilidade para o ambiente. Ninguém é responsável pelos nossos destrambelhos. Ninguém é responsável se a gente fica irritado, faz besteira e erra. Nós somos responsáveis por nós mesmos. E tudo que a gente pode fazer, e que deve fazer, e empenhar as nossas energias em fazer, é cuidar de nós, da nossa família, e expandir isso ao mundo, sendo boa pessoa onde quer que nós estejamos. Sendo bons de coração. E, na dúvida, a gente só precisa pensar nisso todas as vezes. Deus é o meu maior amigo. Eu tenho que ser honesta comigo, com o que eu sinto, com o que eu quero, com os meus erros, com os meus acertos. Se eu não reconhecer que eu preciso melhorar, eu não tenho como melhorar. Porque se eu não reconheço, o que eu vou melhorar? Eu tenho que identificar o erro para acertar. Eu preciso ser honesta comigo mesmo, até nas coisas boas que eu faço. Eu faço isso muito bem feito.
então eu posso ensinar alguém a fazer também. Ou eu faço com alegria para dar. Eu sou feliz porque eu faço isso. E eu tenho direito a ser feliz com as minhas conquistas. E eu tenho o dever de não permitir que ninguém tire a minha felicidade. Que ninguém me arraste para o inferno dele. É o meu dever não ir para o purgatório, o inferno de ninguém. Fica lá, irmão. Olha o perdão. Cada um no seu quadrado. E aí, eu tenho, sendo honesta comigo, naturalmente, gente, olha só, se eu amo a Deus e me entendo filho de Deus, se eu sou honesta comigo, se eu entendo que nós somos irmãos, naturalmente eu vou ser justa. E fazendo isso, eu estou amando a mim, a Deus, ao próximo, eu estou perdoando, eu estou progredindo. E só para encerrar, considerando que nós somos espíritos muito impuros, muito imperfeitos, e precisamos de ajuda constantemente, dado isso que nós temos Deus, Jesus, nós temos os anjos de guarda e os amigos espirituais que nos acompanham, nós somos protegidos por uma hierarquia espiritual muito grande. Dado isso, o que nós podemos fazer a nosso respeito como regra básica de vida? Além de buscar Deus a todo instante da nossa vida, nos abrirmos de boa vontade para fazermos a vontade de Deus, para fazermos a vontade do Pai. E como é que eu identifico a vontade do Pai na minha vida? Só observando a minha volta. Onde Ele me colocou? Quem são as pessoas à minha volta? Qual o trabalho que Ele me deu? Quais as tarefas que eu ocupo? E seja lá o que for. E aí é o conselho do Emmanuel. O sentimento que nós precisamos aprimorar em nós é o sentimento da boa vontade. Não faça nada com má vontade. Ofereça água com boa vontade, varra a casa com boa vontade, lave o copo com boa vontade. Tudo que fizer, tudo que você se empenhar, dê o melhor de você a cada instante. Porque mesmo que você erre, você não vai ter arrependimento. Você vai ter o aprendizado. Eu não percebi que eu havia errado. Agora, se eu não me disponho a ser uma pessoa de boa vontade, eu estou fatalmente destinada a errar, me humilhar frente a mim mesma, me arrepender e ter que reparar. Agora, se eu erro sem a intenção, eu estou aliviada na minha consciência. Não é difícil. Todos nós podemos viver assim. Todos nós podemos viver no nosso próprio céu. E ficarmos sempre vigilantes para não cairmos nem no purgatório, nem no inferno de ninguém. Pelo contrário, pela nossa postura e atuando nos neurônios espelhos, sendo exemplo, pondo a luz no alto, pela nossa calma, a gente chama a calma do outro também. O outro se vê obrigado a se acalmar. Se alguém grita com você, fala bem baixinho. Porque quando você falar bem baixinho, ele vai ter que calar para te ouvir. Né? Se alguém está na fúria, fica bem calmo e se mantenha em prece. Porque você vai dominar aquela raiva, aquela ira. Então, nós temos o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a nossa escolha. E é isso que eu acho que esse livro passa para nós, e com esses exemplos, né? E eu acho que todo mundo deveria ler. Ok? Eu agradeço a vocês, desejo um ano muito feliz para todos. E uma boa semana. Obrigada. Obrigada, Cristina. Maravilhosa a exposição. Abordagem muito profunda, né? Do céu e inferno. Um convite a olharmos para dentro de nós e a reforçar, a gente convidar vocês a ler esse livro, muito bom, realmente. A segunda parte da nossa reunião é o passe. O passe é uma transfusão de energia. Todos nós, chegando nessa casa de bênçãos, já fomos atendidos, já fomos amparados, mas aqueles que se sentirem, né, com a necessidade de receber o passe, podem aguardar em seus lugares. Ao final, um trabalhador vai chamá-los, tá bom? Bom, enquanto a equipe do passe ela vai se preparando, gente, para esse momento, a gente vai conversando, né, sobre algumas coisas. Existem alguns avisos que eu queria passar para vocês. Falar de estudo, né?
a Cristina falou, de estudo, a necessidade da gente se aprimorar, da gente estudar, da gente se conhecer, conhecer a doutrina mais profundamente. Então, a casa ela oferece estudos. A partir de amanhã, a gente vai ter o ESD 1, é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Começa amanhã uma nova turma. Então, aqueles que puderem, tá, a partir das 19 horas, a gente vai estar aqui na casa fazendo esse estudo, começando uma nova turma. Terça e quinta, 19 horas, a gente tem o estudo, 20 horas também. Na quinta-feira, o estudo é no mesmo horário, né? A gente tem a série psicológica Joana de Ângeles e a ESD 2. É um pouco avançado para quem já fez o ESD 1. Bom? Então, esses são os estudos que a casa oferece. Além disso, a gente tem visita fraterna aos lares. Quem estiver precisando, souber de alguém que precisa, a nossa equipe vai até a casa da pessoa, basta vir aqui na recepção e fazer a solicitação, deixar o endereço, o horário direitinho, que a equipe vai fazer a assistência. Bom? Enquanto a gente está aqui na nossa reunião doutrinária, a gente tem evangelização infantil aqui em cima. Então, aqueles que tiverem com suas crianças, podem deixá-los aqui com os evangelizadores, que a gente vai fazendo esse trabalho ao mesmo tempo que a gente está aqui, tá bom? Na palestra. O nosso canal do YouTube, gente, vocês podem revisitar as reuniões, né, as palestras, e muito importante, vários momentos aqui, a Cristina estava expondo, e eu estava pensando nisso, como é importante a gente revisitar as palestras, né, parar um pouquinho, refletir acerca daquele tema que foi abordado, aprofundar um pouco mais naquilo que é necessário, aquilo que a gente não entendeu, ou aquilo que para nós é importante desenvolver, para que a gente possa progredir. Então, é importante. Volta e meia, eu convido vocês aí, tá na nossa página aí no canal do YouTube, revisitar as nossas palestras. Bom, segunda-feira, gente, de 14 às 17h30, a gente tem o grupo Entre Linhas. Esse grupo, ele trabalha com os enxovais, ele executa, né, ele fabrica os enxovais para aquelas mães que necessitam de auxílio. Tá? Então, quem tiver tecidos, retalhos, puder ajudar doando esses retalhos, os tecidos, ajuda muito o grupo, tá bom? O bazar e o brechó é toda sexta-feira, né, de 14 até às 17 horas. O que a gente comercializa no bazar? Tudo aquilo que a gente recebe de doação. Roupas, utensílios domésticos, brinquedos, bijuterias, tudo isso serve para a gente comercializar no bazar e servir de renda para casa. Tá bom? Também existe o sócio contribuinte, aqueles que quiserem, tem um QR Code lá na recepção, a gente pode fazer parte, né, do sócio contribuinte e ajudar também as despesas da casa. E quem quiser fazer outras contribuições, tem um QR Code afixado aqui no nosso salão. Acho que eu passei por tudo, agora vamos para os cartazes. Quem tiver aqui em Vitória, lá dia 8, convido vocês a irem assistir a peça, né? 60 Minutos para Morrer. Aqui tem o QR Code para a gente comprar os ingressos. Eu não sei como é que tá, gente? O pessoal comentou semana passada que já tinha esgotado, não sei se já esgotou mesmo, mas quem tiver interesse, está aqui o QR Code para fazer a aquisição do ingresso. Vou falar lá do mês de maio, gente, mas é só para vocês reservarem a data, tá bom? Dia 9/5, a gente já tem a 12ª festa solidária lá do Lar dos Idosos, na Serra, né? Professor Coelho Sampaio. É dia 9/5, os ingressos já estão à venda, então quem puder, ó, já está aqui na recepção, vocês podem comprar, R$ 25,00, tá? O ingressinho aqui, ó, e reserva a data. O ano passado, a gente teve a oportunidade de ir e a festa foi muito legal, foi muito bonita, tinha muita, sempre, né, sempre é. Então, assim, a gente conhece o pessoal dos outros centros espíritas, das comunidades, então, é muito proveitoso para todo mundo. E além da gente ter esse convívio, né, com as pessoas que hoje estão lá no Lar dos Idosos. Então, eu acho que eu passei por tudo. Isso. Agora vamos fazer a prece de encerramento. Vou convidar vocês a fechar os olhos, sentar confortavelmente nas cadeiras, respirar profundamente, deixar as preocupações de lado, buscar uma conexão com o mais alto, com Deus, nosso Pai de misericórdia e bondade infinitas,
que sempre está ao nosso lado, em todos os momentos de tristeza, os momentos de alegria, os momentos onde estendemos as mãos para os nossos irmãos. Rogar a Jesus que nos ampare e nos proteja e agradecer todos os dias pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de começarmos de novo, pela oportunidade de recebermos auxílio e de também auxiliarmos os nossos irmãos. Meus queridos, vamos elevar os nossos pensamentos a todas as vítimas dessas tragédias que a chuva tem trazendo no nosso país. Em várias cidades, tanta tristeza, tanta dor. Que eles sejam amparados, que eles não percam a esperança em dias melhores, que eles possam receber toda a ajuda necessária, não só material, mas espiritual também. Vamos lembrarmos deles nas nossas orações, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, que eles possam passar por isso com coragem e com amparo da espiritualidade superior. Mestre Jesus, abençoe nossa semana que se inicia, que possamos testemunhar a sua palavra, que aqui aprendemos, que aqui vivenciamos e que aqui podemos propagar. Esteja conosco, Mestre, hoje e sempre. Assim seja.